Olá para você, eu sou a Jaque e hoje a gente termina a nossa leitura do livro de Atos. Que jornada, né, gente? Eu não sei como que foi para vocês, mas a gente ainda vai ler mais um capítulo. Hoje a gente encerra esse livro. Para mim, particularmente, achei até um livro bem difícil, porque tem muito sofrimento. São histórias muito marcantes, muito difíceis ali dos homens de Deus ali, dos discípulos, né? Mas eu tenho certeza que deu para aprender muita coisa, a gente aprendeu muita coisa, mas a gente vai seguir em mais uma porção de lição para fechar esse livro com chave de ouro. E eu convido você a ficar até o final do vídeo para a gente ver o que vai acontecer com Paulo. Passou por um naufrágio, ali quase todo mundo vem assim a morrer, né? E graças a Deus todos se salvaram. E agora o que acontece com a vida de Paulo no último capítulo de Atos? E é sobre isso que a gente vai falar. E se você é novo aqui no canal, aqui é um canal de leitura diária da Bíblia, todo dia nesse horário a gente bate um papo, eu leio um capítulo, depois eu faço comentários a respeito da leitura e tento tirar dali alguma lição, alguma coisa que é legal para refletir, para aplicar na minha vida, onde você pode também fazer a mesma coisa. A ideia aqui é que a gente possa ler a palavra juntos, a gente possa aprender juntos, né? E não ficar assim só no campo das ideias, né, gente? Não só ali na leitura e vida que segue. Mas principalmente, eu acho que o desafio maior que a gente tem é a gente praticar a palavra de Deus e ver a transformação na vida da gente assim de uma forma gradual, né? Então esse é o desafio que a gente tem, tendo esse livro que é uma bênção. Então se esse vídeo, esse canal faz algum sentido para você, se é uma coisa que pode agregar na sua vida, trazer crescimento, considere se inscrever para você não perder os próximos vídeos, os próximos livros. Amanhã, inclusive, tem livro novo, que com certeza vai ser uma bênção para você. Mas antes da leitura de hoje, vamos orar, falar com o Senhor, pedindo que Ele nos dê sabedoria, né, nos dê graça em mais um dia, nesse dia que Ele preparou para a gente aprender um pouquinho mais da sua palavra. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom. E eu te agradeço por mais uma oportunidade que o Senhor dá pra gente de ler a palavra, de aprender um pouco mais. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, Senhor. E abra minha mente, o meu entendimento e também de quem estiver me assistindo, para que juntos, Senhor, nós possamos entender a sua palavra. E não só isso, mas principalmente praticar. Abençoe essa pessoa que está me assistindo, a casa dela, tudo que ela tem. E nos ajude na nossa jornada, Senhor. Estamos todos aprendendo aqui, estamos todos assim numa jornada de crescimento, onde o Senhor é aquele que vai dar o crescimento em nossos corações. E assim eu creio. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Então pega lá sua Bíblia, vamos lá para Atos 28, onde está escrito assim na palavra de Deus. Já salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta. Os que habitavam a ilha usaram conosco de muita bondade, pois acenderam uma fogueira e nos abrigaram a todos por causa da chuva que caía e do frio. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os colocava sobre o fogo, uma serpente, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os que habitavam a ilha viram a serpente pendurada na mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é um assassino, pois, embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Mas ele, sacudindo a serpente no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. E tendo esperado muito tempo e vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e começaram a dizer que ele era um deus. Nos arredores daquele lugar havia umas terras que pertenciam ao homem mais importante da ilha, cujo nome era Públio. Ele nos recebeu e nos hospedou bondosamente por 3 dias. O pai de Públio estava de cama, sofrendo de febre e disenteria. Paulo foi visitá-lo e, tendo orado, impôs-lhe as mãos e o curou. Feito isso, os demais doentes da ilha também vieram e foram curados. E eles nos distinguiram com muitas honras. E, ao embarcarmos, puseram a bordo as coisas que nos eram necessárias. Passados 3 meses, partimos em um navio de Alexandria que havia passado o inverno na ilha, o qual tinha por insígnia os deuses Castor e Pólux. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. De lá, margeando, chegamos a Régio e, soprando no dia seguinte o vento sul, chegamos em 2 dias a Puteoli.
Ali encontramos alguns irmãos e fomos convidados a permanecer com eles 7 dias e depois partimos para Roma. Tendo recebido notícias nossas, os irmãos de Roma vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e às 3 vendas. Quando Paulo os viu, deu graças a Deus e se animou. Quando chegamos a Roma, o centurião entregou os prisioneiros ao general do exército, mas permitiu-se que Paulo morasse à parte sob a guarda de um soldado. Passados 3 dias, ele convocou os principais dentre os judeus. Reunindo-se eles, disse-lhes: Irmãos, nada fiz contra o povo ou contra os costumes dos pais. Contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, depois de interrogar-me, queriam me soltar por não haver em mim crime algum digno de morte. Mas quando os judeus opuseram-se a isso, vi-me obrigado a apelar para César, embora a minha nação não tenha nada de que me acusar. Por essa razão vos convidei, para vos ver e falar, pois estou preso com essa corrente por causa da esperança de Israel. Mas eles lhe disseram: Não recebemos cartas da Judéia a teu respeito, nem veio aqui irmão algum que relatasse ou dissesse algum mal de ti. No entanto, gostaríamos de ouvir de ti o que pensas, porque sabemos que, por toda parte, fala-se contra essa seita. Tendo eles marcado um dia, muitos foram encontrar-se com ele em sua casa. Desde a manhã até a noite, Paulo lhes explicava com bom testemunho o reino de Deus e procurava convencê-los acerca de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Uns criam nas suas palavras, mas outros as rejeitavam. Havendo divergência entre eles, retiraram-se depois que Paulo falou essas palavras. Bem falou o Espírito Santo aos vossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: Vai a este povo e diz: Ouvindo, ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo, vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porque o coração desse povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram sem dar atenção, e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Estais cientes, então, de que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles ouvirão. E depois de dizer isso aos judeus, partiram, tendo entre si grande discórdia. Paulo morou durante 2 anos inteiros na casa que havia alugado e recebia todos que o visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade, sem impedimento algum. Há alguns dias eu fiz um vídeo chamado Ser Corajoso, eu vou deixar o vídeo aqui em cima. Foi um momento em que Deus aparece ali para Paulo, num momento ali de grande perseguição, e o Senhor fala para ele, que a caminhada não tinha terminado, porque ele estava dando testemunho ali sobre o Senhor, sobre a história dele ali com o Senhor em Jerusalém, mas ele também teria que fazer a mesma coisa em Roma. E acontece tudo o que a gente leu nos dias seguintes, aconteceu o naufrágio, e, enfim, nós chegamos ao último capítulo e Paulo finalmente está onde? Em Roma. E aqui o capítulo 28, ele termina de um jeito muito interessante, quando ele fala que Paulo ficou dois anos, preso na sua própria casa, e ali totalmente livre para falar do Senhor Jesus, ensinava tudo a respeito do Senhor Jesus para todo mundo que fosse lá visitá-lo. Isso me faz pensar a respeito da liberdade que a gente tem. Eu fiquei pensando aqui, se Paulo que era prisioneiro, ele pregava o Senhor Jesus na casa dele com toda a liberdade, por que a gente não faz o mesmo com toda a liberdade que a gente tem? Muitas vezes a gente tem toda uma liberdade que a gente não valoriza e a gente não prega ali o Senhor Jesus, a gente não traz o Senhor Jesus para dentro da nossa casa, a gente não faz do nosso lar um lar para trazer a presença de Deus, para falar sobre o Senhor Jesus ali para as pessoas, ficamos acanhados, ficamos com vergonha e não usamos essa liberdade abençoada que nós temos para fazer grandes coisas. E Paulo, na condição de prisioneiro, com certeza ele fez muito mais do que nós fizemos até aqui ou faremos a vida toda, porque ele era um cara realmente que estava com o coração totalmente voltado ali para a obra, só pensava ali na causa do evangelho e ele não tinha assim impedimento nenhum. É bem assim que o capítulo termina, Então, gente, assim, quando a gente vem para Atos 28, inclusive eu até conheço igrejas com o nome de Atos 29, se eu não me engano, justamente que a ideia é a continuação de Atos 28, embora a Bíblia não tenha
Atos 29, né? Para aqui no Atos 28. Mas assim, é muito importante a gente entender que tudo o que aconteceu aqui, gente, é realmente um retrato real do que era a Igreja do Senhor Jesus, como plano, como a vontade de Deus, como deveria ser feita, alcançando pessoas, os homens de Deus ali vivendo as suas próprias limitações, os seus medos, vivendo ali os seus desafios humanos, como todos nós temos, mas ali todos eles assim realmente ligados no Senhor para fazer valer aquele pedido do Senhor Jesus, né, de ir pregar o evangelho a toda criatura, né? E assim todos eles, assim no caso Paulo, cumprindo assim de uma forma muito eficiente, de uma forma esplendorosa, deixando para a gente um exemplo de que estar preso não é motivo para a gente não fazer as coisas referentes ao Senhor, né? A forma como Paulo ele encerra aqui, pelo menos esse livro, terminando ali aquela jornada entre aspas, né? Porque tem outros livros da Bíblia a respeito de Paulo, mas quando a gente vem aqui para o livro de Atos, a gente vê como que terminou de uma forma muito linda, que era pregando o Senhor Jesus dentro da casa dele por 2 anos, sem impedimento algum e com toda a liberdade que ele tinha. E assim, gente, eu acho que é legal trazer essa reflexão sobre o que a gente faz na nossa casa, né? O que a gente traz de presença de Deus para nossa casa. Muitas vezes a nossa casa tá uma baderna, muitas vezes a nossa casa tá toda bagunçada, é briga, é um monte de coisa assim que adoece emocionalmente, enfim. Será que às vezes não vale a gente pensar se não está faltando a presença de Deus ali, trazer o Senhor Jesus ali, trazer pessoas ali para falar do Senhor Jesus? Eu fiquei pensando aqui, eu na minha imaginação, né? Se Paulo ficou preso 2 anos falando do evangelho na própria casa dele, eu fico pensando o quanto que havia de presença de Deus ali. O próprio Senhor enviando as pessoas ali para serem ministradas por ele. Isso, assim, realmente é uma honra e uma bênção, né? E eu aprendo muito aqui com essa lição, porque muitas vezes eu na minha condição, 2025, a gente vive tempos modernos, estamos no Ocidente, a gente tem todas as condições de fazermos muitas coisas para o Senhor e às vezes por uma bobeirinha a gente não faz. A gente põe a desculpa, né? Não tenho isso, fulano não me apoia, não tenho aquilo outro. Então, quando eu vejo aqui Paulo na condição de prisioneiro e mesmo assim fazendo com liberdade e sem impedimento algum toda a obra de Deus, isso é para eu ter vergonha na minha cara, né? Então é legal porque isso dá um despertar na gente, pelo menos em mim. E eu fico muito feliz de saber que o Senhor, ele conduz assim todas as coisas para que a gente possa aprender, para que a gente possa se despertar. Muitas vezes a gente precisa ser um pouco chacoalhado assim para voltar à realidade, né? Voltar à realidade da Bíblia, né? O que estava na Bíblia, voltar para esse livro e assim a gente retomar o nosso caminho, a gente se encorajar de novo e continuar a jornada do Senhor ali proposta diante de nós, para que a gente não pare por qualquer motivo que seja, né? A gente pode ver aqui que dá para seguir em frente, dá para continuar pregando até o fim, falando até o fim, até que o Senhor nos chame, né? Paulo deixou esse exemplo aqui muito legal pra gente, que eu realmente quero pegar para minha vida e eu espero que você possa aplicar na sua também, tá bom? Que Deus abençoe você. Amanhã, gente, a gente começa um livro maravilhoso. Vocês vão amar esse livro. Fica comigo, que vai ser um livro que vocês vão compartilhar com um monte de gente, porque todo mundo vai se identificar com esse livro e vai ser uma bênção, vai ser incrível. A gente vai aprender demais, tá bom? Fica comigo nessa leitura. Comenta aqui se vocês quiserem. Enfim, escreva aqui o que vocês quiserem e vamos aprender juntos nessa caminhada cristã, tá bom? Que o Senhor abençoe sua vida e te guarde e faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Fique com Deus. Até mais.